E aí galera, tudo bom? Me chamo professor Diego e hoje vamos falar sobre formas de ocupação e uso da terra em diferentes regiões da Ásia. Na nossa aula de geografia de hoje, presta atenção, pega o teu caderno, liga aí teu celular, teu telefone, preste atenção na nossa aula porque esse assunto é muito importante, principalmente para a galera do nono ano do ensino fundamental 2. Essa é a nossa 32ª aula. Falando da Ásia, o continente asiático ele é o maior do nosso planeta e também ele é o mais extenso, galera. Para vocês terem ideia, ele é tão grande que ele pega a maior parte do hemisfério norte e também chega a estar presente no hemisfério sul. Outra coisa também muito interessante é que o continente asiático ele possui os países mais populosos do nosso planeta, como por exemplo a China e a Índia. O Brasil também é um país muito populoso, mas não chega nem perto desses dois países que eu citei do continente asiático. Outra coisa muito interessante é que cerca de 3/5 da população do todo planeta Terra está presente nesse continente. Outra coisa também é que a Ásia ela é multicultural. Isso quer dizer o quê? Que, de acordo com o aspecto cultural dos povos asiáticos, nós vamos aprender, vivenciar, experienciar culinárias, modo de vestir, de falar, religiões totalmente diversas. Então, devido à sua grande população, a diversidade cultural é uma das principais características também do continente asiático. Outra coisa são as etnias, os aspectos socioculturais dos povos que habitam esse continente também é bastante diverso. E religiões, galera? As religiões, desde religiões monoteístas, como o cristianismo, até mesmo religiões politeístas, com vários deuses. Então, essa diversidade cultural, religiosa, de tradições também, é o que faz a Ásia ser um continente muito mágico, né? É exótico, porque a cultura oriental ela é muito diversa da cultura ocidental. Já no aspecto geográfico, o continente asiático também ele é muito diverso. Vamos ter aí características de relevo bastante diferentes. Por exemplo, há regiões de planície, outras montanhosas, coisa que no Brasil, por exemplo, nós não temos montanhas. Nós não temos apenas planícies e planaltos. Já na Ásia, não. A gente vai ter planície, planaltos, montanhas e até mesmo depressões absolutas. Continuando falando sobre o continente asiático, ele localiza em algumas montanhas que estão entre as mais altas do mundo e também grandes desertos, tanto desertos quentes como os frios e extensos rios, como por exemplo o rio Tigre e Eufrates, dois rios que estão presentes no Oriente Médio, que também faz parte de uma das macro-regiões do continente asiático. O povo asiático ele corresponde a uma das civilizações mais antigas do mundo. É só lembrar da própria China. A civilização da China ela é milenar, uma das primeiras que nós temos conhecimento. Já a economia e os governos também são bastante variados, visto que o continente ele é composto por um grande número de países, cada qual com as suas próprias particularidades. Podemos citar como exemplo o Afeganistão, que é um país que está presente no continente asiático, que tem uma economia baseada no petróleo, e o outro exemplo, o Japão, que é considerado um país desenvolvido, onde tem a sua economia a característica principal na produção industrial. Então, podemos perceber aí que dois países que estão presentes no continente asiático possuem características econômicas bastante diferentes. Aqui vocês estão vendo no slide, né, o continente asiático. Pode perceber que a área em verde representa esse continente, é bastante grande, e ele está pegando ali tanto o hemisfério norte como o hemisfério sul do nosso planeta. A questão da etnias, né, dos aspectos socioculturais, aqui na imagem podemos perceber, né, as vestimentas, as características, né, como eles se comportam, tá certo? E claro, não menos importante, a questão geográfica, geografia física, o relevo, tá bom? Vamos lá. Sobre o relevo. A parte com intensas movimentações geológicas, como a formação de cadeias montanhosas, como, por exemplo, a Cordilheira do Himalaia. Cordilheira, para quem não lembra, é um conjunto de montanhas, resultado dos dobramentos modernos da estrutura geológica que forma aí esse tipo de relevo, beleza? Sem chamado teto do mundo. Por que teto do mundo, galera?
porque a altitude desse relevo é muito grande, tá? E a região onde está situado o Japão, uma pequena parte do Círculo de Fogo do Pacífico. Por que Círculo do Fogo? Porque onde o Japão está localizado, que é um país que o seu território é um conjunto, né, um arquipélago, várias ilhas, está ali na região de encontro de placas tectônicas, tá? E o movimento das placas tectônicas faz aí surgir vulcões, maremotos e até mesmo terremotos, tá bom? Aqui na imagem vocês podem ver o Himalaia, que fica no Nepal, né? Essa cordilheira. Perceba na imagem que tem várias montanhas e o teto do mundo, por quê? Olha ali, o pico da montanha ultrapassa as nuvens, coisa que a gente não tem no nosso país, Brasil, essa paisagem natural. Continuando falando sobre a Ásia, já na parte noroeste do continente, pode-se observar uma extensa formação de planície, tipo de relevo, tá? Como, por exemplo, a planície da Sibéria Ocidental, né? Uma área com um clima bastante frio, polar. Na Península Arábica, também apresenta partes mais elevadas, destaque para o sudeste do continente, com a intensa formação insular, ou seja, muitas ilhas, e na maioria formadas devido a atividades vulcânicas. Aqui, por exemplo, na imagem, temos a Sibéria, né? Uma região de clima bastante frio. Como vocês já perceberam, o continente é tão grande que vamos ter regiões com um clima frio, um clima muito quente. Aqui temos o deserto de Gobi, né, que também faz parte do continente. E aqui o deserto da Arábia, né, um dos desertos mais conhecidos do mundo, esse deserto quente da Arábia Saudita. Falando das regiões ainda, a Ásia ela pode ser dividida em 6 regiões geográficas, cuja classificação vai levar em conta os aspectos físicos, sociais e também culturais, tá certo? Isso é uma medida para facilitar o estudo do continente, que ele é muito grande, tá certo? Contudo, é importante lembrar que não há apenas uma classificação quando a gente vai estudar esse continente. As 6 regiões geográficas é um consenso para facilitar o estudo, mas de acordo com a análise que se faz, pode-se colocar aí menos regiões ou mais regiões. Bom, falando dessas regiões, começamos com o Oriente Médio, que faz parte, sim, do continente asiático. Corresponde à região geográfica localizada na parte leste e sul do mar Mediterrâneo até o Golfo Pérsico. O Oriente Médio, ele é muito falado também em outras disciplinas, como, por exemplo, História, onde a gente vai estudar lá a história antiga, fala das primeiras civilizações, e a gente fala da Mesopotâmia. Tá? A Mesopotâmia está localizada no atual Oriente Médio. Civilizações como Sumérios, Acádios, Sírios, todos eles eram localizados, né, no Oriente Médio. A região conta com um pouco mais de 7 milhões de quilômetros quadrados e cerca de 270 milhões de habitantes, uma população maior que a do nosso país, do Brasil. Considerado berço de várias religiões como cristianismo, islamismo e judaísmo, né, as 3 religiões monoteístas mais conhecidas do nosso planeta, e também considerado um grande centro econômico, político e cultural. Por quê? Porque o Oriente Médio está localizado numa região muito importante que faz ligação entre o continente europeu, africano e asiático. Contudo, devido a isso, né, é uma região bastante conflituosa no que tange à presença de alguns recursos naturais, como água, porque boa parte do Oriente Médio é deserto, petróleo, devido ao custo econômico, o valor econômico do petróleo, e gás natural, motivo de muitas disputas entre os países próximos àquela região. Já outra região do continente asiático é a Ásia Meridional, que corresponde à região localizada no sul do continente, também conhecida como sul da Ásia. Essa região geográfica corresponde também ao subcontinente asiático conhecido como Indiano. É uma das regiões mais populosas da Ásia, onde habitam cerca de 1,65 bilhões de habitantes. Essa parte da Ásia ela é considerada uma das menos desenvolvidas, apresentando baixos indicadores sociais e baixa industrialização. Por quê? Porque as taxas de mortalidade infantil, boa parte da população dessa região vive na zona rural, isso faz com que os índices, os indicadores, né, de desenvolvimento humano sejam bastante
preocupante. A maioria dos países são países subdesenvolvidos. Já o Sudeste Asiático, a terceira região que nós estamos falando aqui na nossa aula, corresponde à região que abrange 11 países, a maioria deles ilhas e ainda China. Conta com uma área de aproximadamente 4.500.000 km². Vivem nessa área aproximadamente 618 milhões de habitantes. O Sudeste Asiático é caracterizado pela presença de vulcões, alguns em atividade, devido à região de estrutura geológica de dobramentos modernos, terremotos, devido ao movimento das placas tectônicas, e também a ocorrência de maremotos, quando as placas tectônicas se movimentam nos oceanos. Os desastres naturais já vitimaram milhões de pessoas nessa região e, devido à falta de tecnologia e planejamento, isso é um problema que vem se arrastando há centenas de anos. Como, por exemplo, nessa imagem vocês podem perceber o terremoto de Kobe. É uma imagem já um pouco antiga, mas esses estragos são constantes. A quarta região da nossa aula de hoje, falando sobre o continente asiático, é a Ásia Oriental, que vai corresponder à região localizada no leste asiático. Nessa região estão os países conhecidos como a China e o Japão, por exemplo, tá? Possui uma área de aproximadamente 12 milhões de quilômetros quadrados e conta com cerca de 40% da população asiática, principalmente graças à China, que é um dos países mais populosos do nosso planeta. Já a Ásia Central corresponde à região localizada entre o leste do Mar Cáspio e o centro-oeste da China, e o norte do Irã e o sul da Sibéria. Essa região ela não é demarcada oficialmente. Isso quer dizer o quê? Que a gente faz essa divisão aí apenas questão didática. Segundo a ONU, as Nações Unidas, essa região abrange a área dos seguintes países: Cazaquistão, Quirguistão, Tajiquistão, Turquemenistão, Uzbequistão e Afeganistão. É interessante falar um pouco sobre o Afeganistão, que recentemente vem passando por um processo de transformação do seu governo. Nós sabemos que o Talibã, um grupo de extremistas, tomou o poder do país e está modificando ali as características sociais, culturais e econômicas desse país. Aqui na imagem vocês podem ver a Ásia Central, o Irã, que é um país também, um dos países mais fechados à cultura ocidental. Região da Comunidade dos Estados Independentes. Vamos falar um pouco sobre essas regiões. Ex-repúblicas. Corresponde à região que abrange o território de ex-repúblicas soviéticas, que foram países que participavam da União Soviética lá durante a Guerra Fria, ou seja, repúblicas que pertenciam a esse bloco econômico, que durante a Guerra Fria existia uma disputa entre os Estados Unidos e a União Soviética. Esses países todos adotavam o sistema do socialismo soviético, que combatia o capitalismo representado na cultura ocidental. Quais eram essas ex-repúblicas? Armênia, Azerbaijão, Bielorrússia, Cazaquistão, Quirguistão, a Moldávia, a própria Rússia, que era o centro político e econômico da antiga União Soviética, Cazaquistão, Turquemenistão, a Ucrânia e Uzbequistão. A economia. Quando a gente vai falar um pouco da economia do continente asiático, a gente precisa trazer algumas observações. Acredito que vocês já perceberam que, devido à extensão do continente asiático, a diversidade cultural, social e econômica faz com que a gente tenha, vamos dizer assim, um cuidado muito especial. Por quê? Vai existir no continente asiático países bastante desenvolvidos economicamente, como o próprio Japão, O Japão, a Coreia do Sul, que são países que produzem tecnologia de ponta, principalmente na área da robótica, da internet, da programação. Já outros países vão possuir uma economia bastante fragilizada, que se ainda baseia no extrativismo, na produção rural e bastante, vamos dizer assim, defasada. Então, quando a gente vai falar de economia, tem que ter essa observação. A segunda é a China. Por quê? A China, no início do século XX, era um país rural, mas depois que passou por vários processos de revoluções, hoje a China é uma das maiores potências econômicas do mundo. Esse mundo globalizado, a China ela consegue se destacar, principalmente devido à grande quantidade de mão de obra disponível. Por ser um dos países mais populosos do nosso planeta, a quantidade de pessoas dispostas
na verdade, disponíveis para trabalhar é muito grande. Isso faz com que impulsione a economia do país. Para vocês terem ideia, o produto interno bruto do país é aproximadamente mais de 12,24 trilhões, não é de reais não, pessoal, de dólares. Então, o crescimento econômico do continente deu-se no período pós-Segunda Guerra Mundial, né, na metade do século XX, e a economia do continente asiático baseia-se principalmente na mineração. O continente conta com grandes reservas de minerais de petróleo, principalmente na região do Oriente Médio, tá? Carvão mineral, a Rússia, acreditem, a Rússia também está localizada no continente asiático. O ferro, né, matéria-prima essencial para a maioria dos produtos industrializados, o chumbo, o zinco e outros minerais, principalmente relacionados à extração do petróleo, galera. 30% do total do petróleo explorado no mundo é lá da região do Oriente Médio. A agropecuária, como eu falei para vocês, boa parte dos países asiáticos tem como base da sua economia a agropecuária, a produção no campo. Destaque para a agricultura, com o cultivo de arroz. O Japão também investe bastante no cultivo de arroz, trigo, milho, fumo, juta, o algodão, né, que é matéria-prima de produção de tecidos, a pimenta, quando a gente fala da Ásia, são lembradas das especiarias orientais, né, das grandes navegações, e até hoje existe um grande investimento nesse produto. E a pecuária, representada pela produção de suínos, ovinos e bovinos. Outra observação também é que a China é uma das maiores importadoras de carne bovina do mundo, inclusive do nosso país, do Brasil. Bom, sobre a indústria, as maiores potências industriais da Ásia são a China, como eu falei para vocês, que é uma potência econômica. O Japão é outro país que tem uma indústria muito forte, né? É um país desenvolvido, investe muito em tecnologia. E os chamados tigres asiáticos, que correspondem à Coreia do Sul, que se destaca principalmente na produção da robótica, a Singapura, Hong Kong e o Taiwan. São territórios que apresentam elevado nível industrial e de desenvolvimento econômico. Outra observação interessante sobre os tigres asiáticos, que durante a Guerra Fria eles contaram com investimento de países capitalistas e por isso que eles conseguiram, né, ter esse desenvolvimento da indústria. Falando da população do continente asiático, ele corresponde à área de maior número de habitantes do nosso planeta. Mais da metade da população mundial está na Ásia. A densidade demográfica do continente chega a cerca de 100 habitantes por quilômetro quadrado. Pessoal, é muita gente por quilômetro quadrado. Só para usar como exemplo, como comparação, o nosso país, o Brasil, ele é um país considerado pouco povoado. Por quê? Temos, em média, 24 habitantes por quilômetro quadrado no Brasil. Já na maioria dos países do continente asiático, é mais de 100 habitantes por quilômetro quadrado. Tá certo? Quase 5 vezes o número de habitantes por quilômetro quadrado que o nosso país hoje, o Brasil, possui. Então, a população distribui-se pelas diversas regiões do continente, concentrando-se principalmente nas regiões de planícies. Tá? Nas áreas desérticas e montanhosas, a população é mais escassa. Por quê? Nas áreas de deserto e de montanha, a produção agrícola tem uma certa dificuldade, ou seja, a falta de recursos naturais, a dificuldade de praticar agricultura dificulta aí, né, a ocupação das áreas desérticas e montanhosas, tá certo? Eu gostaria de mandar para vocês, né, as referências da nossa aula e outra coisa também. Quando vai falar da Ásia, lembre-se que é importante a gente sempre ter em mente que cada uma dessas regiões que nós falamos hoje na nossa aula, ela vai possuir suas características de particularidades. E a gente precisa entender que, quando a gente fala da Ásia, são vários povos asiáticos, etnias diferentes. Então, é muito importante, quando você for estudar sobre o continente asiático, sempre levar isso em consideração. Mesmo hoje, na nossa aula de hoje, está falando do continente, lembre-se, cada região e cada país vai ter suas particularidades, galera. A gente não pode colocar todo o continente asiático e, de forma genérica, estabelecer uma forma de economia, de cultura, de etnia. A gente sabe que, infelizmente, tá bom? O senso comum, né, o preconceito, muitas vezes,
dá a entender que a Ásia é como se fosse uma coisa só. Isso não é verdade. Vocês perceberam na nossa aula que, por exemplo, o Japão, que é um arquipélago, tem uma economia bastante desenvolvida, é um dos países com maior índice de desenvolvimento humano do nosso planeta, o nível de educação é bastante elevado, a religião lá, né, existe uma pluralidade de religião no Japão. Tóquio, por exemplo, é uma das cidades, né, com o maior número de turistas do nosso planeta, enquanto no Oriente Médio vamos ter o mundo árabe, né? Vamos ter lá vários países que são países muçulmanos, que a economia ainda é baseada apenas na extração de minérios, de petróleo, e que não investe tanto em educação e na indústria, e que infelizmente em algum desses países grupos extremistas, né, tomaram ou fazem parte do governo. Então a informação que eu gosto de passar para meus estudantes quando eu falo sobre o continente asiático é isso. Lembre-se, cada região, cada país vai possuir suas próprias características. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Mando um abraço para todos vocês. Continuem estudando, que nós, professores do EducaPE, estamos aqui para ajudar. Um abraço, um beijo para todos.